É que é uma das coisas que a gente aqui, né, precisa de pensar, né? Sempre tem plano A, plano B, plano C. Eu fiquei chocada com o DJ, eu falei, meu Deus, como assim? A gente já chegou lá pra fazer casamento, embaixo de dilúvio. Mãe de santo que veio, né, e aí o céu abriu, né? Ele me liga, ele fala assim, a gente tá preso no mangue. Eu falei, não é possível. E aí chegamos no dia do casamento, a decoradora falou que não ia ter casamento. Gente, mas é possível que isso tá acontecendo. Acontecem muitas coisas nos bastidores. O casal no dia não percebeu nada. O fato dos convidados não estarem com o celular na mão, né? A diferença que faz. Se tá a família, tá os noivos, a gente começa. Pode ir embora que não vai ter casamento mais. Exato. Esse dia foi trator para chegar o caminhão e depois para tirar. Muito intenso, muitas vezes sai um pouco do protocolo, né, Polly? Bem-vindos a um bate-papo para você planejar o seu grande dia. A cada semana conversamos com os melhores fornecedores que vão ajudar a esclarecer todas suas dúvidas e compartilhar dicas valiosas. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No podcast de hoje falaremos com o Polly, da Aliança Espelho, para estar falando sobre esse universo dos casamentos. Com vocês... Oi, Polly. Oi, Mari. Tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui. É um Obrigada prazer. pelo convite. É um prazer estar com você aqui hoje. Polly, quando a gente fala de Aliança Espelho, né, no cerimonial, logo me vem à cabeça lugares de casamento incríveis. Todos os casamentos que nós fizemos juntos sempre foram em praias únicas, em lugares muito especiais, né? A gente gosta de mostrar não só as praias de Trancoso, os locais, mas a grande variedade de lugares que a gente tem aqui, né? De paraísos e locais para fazer casamento. E lugares únicos, né, Polly? Únicos. Eu digo que difícil bater um outro lugar, viu? Assim, melhor do que a gente tem aqui. E, Polly, uma noiva que viu um vídeo, viu você num casamento, num lugar desses, uma praia incrível, que tem vontade de casar num destino super exclusivo como esses. Como que ela inicia esse processo de organização? Como que ela conhece esses lugares? Normalmente a gente faz uma reunião, né? A gente tenta entender um pouquinho do perfil do casal, se tem alguma história com destino, né? A gente tem muito casal que às vezes foi pedido em casamento aqui, ou que tem alguma história, algum sentido, mas também tem casais que nunca vieram, né? Que vieram pela primeira vez para casar. Então a gente faz essa primeira reunião para poder entender, né? O que é que o casal sonha, qual que é o sentido para eles daquilo, e poder apresentar o local para eles que eles vão se pisar conectem, ali, né? Que vão falar, é aqui que eu quero casar. Então a gente faz essa primeira reunião e depois o casal acaba se programando. Eu brinco que 3, 4 dias é o máximo assim, que a gente precisa para eles definirem, né, o local. A gente consegue fazer uma série de coisas além das degustações, mas se ainda não tem o local definido, a gente deixa essa primeira visita para vir, para visitar tudo de mais lindo que a gente tem por aqui, né? Porque é difícil não fechar, né? Sim. Seja Trancoso, seja Praia do Espelho, seja Santo André, o casal nunca vai sair daqui falando que não vai casar aqui. Sim. Né? Polly, uma noiva que se interessou por esses destinos lindos, incríveis, chegou até você. Como que você faz essa primeira apresentação desses lugares e opções para essa noiva? Bom, a gente faz uma primeira reunião, né, para poder entender direitinho e manda já alguns vídeos, né, o máximo de informações possíveis dos locais, das praias, dos espaços de casamento. A gente tenta entender também o perfil do convidado, né, a quantidade de convidados, qual que é o perfil daquele convidado, se é um convidado que está disposto a passar alguns perrengues, se quer ir para Caraíva, se é um público mais jovem. Então, tudo isso ajuda a gente a selecionar, né, os locais. A gente já monta todo um cronograma, uma agenda, para eles poderem aproveitar ao máximo aqui e conhecerem todas as opções que a gente tem, né? E dificilmente eles saem daqui sem escolher um local, né? Impossível não se conectar, né? Eu digo que, assim, se já vem com a assessoria fechada é porque já tem a Bahia no coração, né? Então já tá mais fácil. E uma dica para quem quer casar no espelho, que você fala assim, cara, quem vai casar no espelho precisa saber disso.
Olha, quem vai casar no espelho precisa saber um pouco da questão do deslocamento, né? Assim, tanto para os noivos, para os convidados, saber que isso vai incidir um pouco também na planilha deles, né, de financeira, porque não é tão próximo da base dos fornecedores, Sim. né? E exige um pouco mais de tempo para a gente poder se preparar. E também ter um pouquinho o coração forte, né, para alguns perrengues em semana de chuva, né, poder ficar um pouco mais tranquilo, porque a gente passa por isso, mas a gente sempre tem plano A, plano B, plano C, e a gente se prepara para aquilo, né, mas eu digo que é sempre um perfil que já gosta dali, né, que já conhece o lugar, que tem... Os casamentos que a gente fez lá sempre tiveram... O casal sempre tinha uma relação com aquela praia, né? Então, estava mais fácil, né? Sim. E já passamos alguns perrengues juntas lá, sim, né? já, demais. Já passamos e foram lindos, né? Foram lindos. Tem um casal nosso que viraram meus amigos, né? E que moram no meu coração e que eu acho que casariam 10 vezes lá, se for com a mesma situação. Né? O espelho tem uma energia ímpar, né? Tem uma energia ímpar, é impressionante. A gente já chegou lá para fazer casamento embaixo de dilúvio, né? Tanto no espelho quanto na Jacumã, né? Os dois foram assim. Sim. Dilúvio e as noivas assim, seja o que Deus quiser, tô plena. Sim. E o dia abriu, deu sol, lua cheia, noite impecável. Mãe de santo que veio, né? E aí o céu abriu, né? Uma loucura, né? Ali as meninas que trabalham comigo, elas sempre falam assim, né? Ai, como é que vai ser agora, né? Mas a gente... Não é que a gente está preparada, mas eu acho que o fornecedor também, todos os fornecedores fazem muita diferença num dia de chuva, né? Sim. De estar envolvido, de ter aquele comprometimento, de não desesperar, né? De manter a calma, porque aquele dia vai acontecer, né? Então, a gente precisa, talvez, de até doar mais do que a gente pode. Sim. Porque é um dia para ser único, né? E a gente tem que ficar marcada ali, marcar o coração dos convidados, dos noivos, né? A gente fala dos perrengues, né? Porque é inevitável. Mas, assim, todos valem muito a pena, né? Todos. Não tem uma pessoa que casou lá que pode ter passado o perrengue que for, que fale, não valeu a pena. Não. É impressionante, assim. O lugar, não só a paisagem, mas realmente é toda essa intimidade, né? Que traz, pedido do casamento, esse isolamento que, de certa forma, eu acho que traz também mais conexão entre as pessoas ali, né? Sim. Acho que a falta de sinal de internet também ajuda nessa conexão. Às vezes a pessoa tá do beach day pro hotel, vai andando pela praia e às vezes ela nem sabe disso, né? Porque tem um transfer ali esperando, mas... E acontece muito de falar, olha, vai andando por aqui que você vai chegar e de repente pega uma lua cheia na beira da praia. Vive um momento que vai ser inesquecível ali, né? Sim. Espelho tem a sua magia, né? Tem. Assim como a gente estava falando da Praia de Jacumã, Outeiro das Brisas. Fala um pouquinho pra gente sobre o Outeiro das Brisas, que é um lugar também que a gente aqui ama. Todas as vezes que nós fizemos casamentos lá, foi com você, né? Sempre. Quando a gente fala de Aliança Espelho, já me vem na cabeça, assim, esses lugares lindos e exclusivos. Eu sou muito, muito feliz, porque... assim, às vezes as noivas chegam através de mim e vão para lá, mas muitas vezes os noivos eu já sou indicada por locais de lá. Acho que eles já, né, assim, tem 10 anos, né, que esse ano eu faço 10 anos de Aliança Espelho, então a gente chama Aliança Espelho por causa da Praia do Espelho, é um lugar que eu visualizei fazer ali primeiro, né, assim, descobrir aquele lugar, mostrar, né, saber que existe além de Trancoso. Então, acho que foi um querer muito grande meu, né? E o Outeiro é um condomínio, então existem algumas burocracias que a gente vai aprendendo com os anos, né? E tem uma igrejinha agora que é linda também, que não deixa a desejar. Aquela vilinha, né? Tem uma vilinha ali uma também. vila, é muito bem preparado, tem as pousadas, então, assim, é um local super estruturado, mas que tem algumas regras, né, que como assessoria, às vezes os noivos querem planejar, mas não sabem, né? E aí ter uma assessoria local que conheça é importante por isso, né? Para montagem, para desmontagem, porque
existe além, né, daquelas 8, 10 horas de festa, Sim. né? Então, tem o antes, tem o depois, tem a entrega do espaço, tem a limpeza. E fora que para casar num lugar desses, não basta ter a vontade, né? A gente sabe. Os próprios espaços, que são bem exclusivos, como esse que a gente está falando, eles são bem rigorosos, né? Quanto ao cerimonial que vai trabalhar ali, porque eles precisam ter confiança que Sim. aquele cerimonial vai cuidar disso tudo que você estava falando. A montagem, a desmontagem, a manutenção. Eu respeito as regras, Sim. né? Tem todo... Exatamente. E para não incidir mais custos, né? Para os noivos também, né? Então, é importante saber. Todo lugar, né? Tem suas regras de horário, né? Alguns lugares têm restrições. Então, a gente precisa, para que o destino continue sendo o que é, o sucesso que é, a gente precisa também cuidar do local e do fornecedor, né? Do espaço, para que ele continue tendo prazer, né? De receber casamentos, de viver esse universo também, né? Sim. E, Polly, suas noivas sempre exalam leveza, tranquilidade, paz, Ainda né? bem. Eu falo que tem sempre uma sintonia muito grande com o cerimonial, né? Impressionante. E o que você faz para ter essas noivas tão tranquilas no dia do casamento? Olha, a noiva tranquila, ela é uma noiva que está confiante, né? Naquele cerimonial, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. E também a convivência, né? Geralmente é 1 ano e meio, 1 ano de convivência com o casal. É uma convivência intensa, né? Quase um relacionamento, ali, um namoro. E eu sou uma pessoa que eu participo de todos os grupos, eu gosto de dar uma resposta rápida para eles, para que eles tenham segurança, porque o casal está longe, né? Está planejando um evento muito importante à distância. A gente já fez casamentos juntas também, que a noiva morava em Nova York. Então, assim, causa mais ansiedade. Então, eu acho que eu já sou uma pessoa que eu posso dizer que hoje eu sou um pouco mais tranquila, né? Assim, sou um pouco mais calma. Então, isso ajuda também, né? Assim, às vezes a noiva não vê esses momentos, mas a gente tenta passar isso, né? E chegar no dia para que eles tenham essa segurança também, né? Resolver tudo nos prazos é muito importante também, porque aí chega naquela semana do casamento, é só alegria, é só curtição, né? Não tem mais detalhes. Então, essa parte essa estrutura, né? Essa base é muito importante, né? Sim, sim. E no dia do casamento, que dica você dá pra noiva? Desde o momento que ela inicia ali o making off dela, toda a preparação para a cerimônia, o que geralmente você orienta as suas noivas nesse dia? Olha, eu sempre brinco que às vezes não estar no espaço, né, é legal, porque às vezes causa uma ansiedade de ver a montagem e aí acaba ficando um pouco estressada. Então, às vezes é legal aquela surpresa, né, se arrumar num outro lugar e chegar e ver tudo pronto. Mas também gosto quando a noiva tá quando a noiva é mais tranquila, assim, não tem tanta ansiedade, ela poder ver o espaço montado antes e visitar aquilo ali, ver a decoração, ver as coisas sendo feitas também é interessante. Então depende da noiva. E estar com quem ela gosta, com quem ela se sente bem. Eu acho que talvez muita gente acaba gerando um estresse, né? Então, acho que esse momento, esse dia é para estar mais tranquila, para poder pensar nos votos, né? Fazer um making of legal, Sim. ter vídeos e fotos desse momento, ter os fornecedores que não vão gerar um atraso ali para ela, né? E fornecedores que sejam tranquilos também para acompanhar aquele momento mais tenso que é o pré-cerimônia e a cerimônia, né? Então, também é importante, né? Tá cercado de pessoas... de boas energias, de né? boas energias. Mas eu digo assim, quando se arruma com muita gente, muita madrinha, acaba gerando uma confusão e um estresse, e ela acaba perdendo um making off legal, né? Ter essas imagens. Às vezes também até o foco, de preparação. Né? Perde o foco mesmo naquele momento, né? Sim. Acho que é um dia para ficar tranquila, tomar um banho demorado, fazer uma massagem, né? Pensar em ser noiva, né? E horário de cerimônia? O que geralmente você orienta suas noivas quanto ao horário de cerimônia aqui nesses lugares tão beira-mar? Tem lugar que a gente tem falésia, né? A falésia também interfere nos horários. Explica pra gente um pouquinho. Aqui eu falo que o sentido de se casar aqui
é fazer uma cerimônia que seja de dia, né? Então, assim, que a gente pegue aquele pôr do sol bonito, que os convidados vejam, né? Tenham os dois momentos, né? Então, a gente geralmente faz por volta de 16 horas, né? A gente sempre coloca uma meia hora antes em convite, por conta de atraso, mas a questão da luz é muito importante, né? Principalmente que os fotógrafos do vídeo sempre ficam loucos, e a gente também, porque faz muita diferença. Então, pontuar realmente em relação ao horário limite de entrada e de início de cerimônia. Claro que às vezes tem algum contratempo, mas eu brinco. Se não chegou madrinha, se tá a família, tá os noivos, a gente começa. Sim. Porque não dá para perder a luz por conta de um atraso de um convidado ou de uma madrinha. É muito indelicado e se perde mesmo uma foto bonita, um momento perfeito. E tempo de festa também, né? Porque acaba consumindo, no fim das contas. Exato. E menos tempo de curtição, né? Então. Exatamente. E, Polly, a noiva que tá ali organizando as ideias da festa, no momento festa de casamento, o que geralmente você dá de dicas para a noiva para manter pistas, sobre essa divisão de atrações? Como que é esse processo? Como a gente faz uma cerimônia mais cedo, né? Então a gente prioriza aquele início ali, às vezes as pessoas não almoçaram, né? Então a gente prioriza aquele início ali para que comece a festa, mas que as pessoas possam comer, possam ver onde é que elas estão, né? Vivenciar ali aquele espaço. A decoração também. Ter banda e DJ, eu acho que faz alguma diferença, né? A banda, ela levanta o astral, né? Geralmente a gente tem muita banda de axé, então, assim, entra com aquela vibe de baiana, né? Então, ela muda o momento da festa, né? Às vezes leva mais gente para a pista de dança. Mas tem também, times, né? Diferentes. Exato. Mas também, assim, já fizemos festa só com um DJ, mas que o DJ era tão maravilhoso que, assim, não fez falta ter uma banda. E todas as idades estavam na pista de dança, as pessoas dançaram a noite inteira. A gente mesmo ficou impressionado com o DJ, porque ele tocava música e falava, gente, não acredito que ele tá tocando essa música e sabe? Nós fizemos um em Santo André, que eu fiquei chocada com o DJ. Eu falei, meu Deus, como assim? Tem DJs que né, eu acho que a música é isso, assim, né? Então, entendeu? E isso vem muito do estilo do casal, né? O casal, eles às vezes já tem um DJ em pensamento, né? E aí a gente complementa com uma banda daqui. Mas assim, eu gosto, Poliana, eu gosto de ter, né, DJ e banda, e principalmente de trazer essa vibe nossa, né, de casamento na Bahia, das bandas, das músicas daqui, que acaba que as pessoas, que todo mundo vai, né, é uma lembrança de micareta de alguém, de carnaval em Salvador, então eu acho que é o sentido de se casar aqui também, né. Sim, com certeza. E dentro dessa escolha, né, de banda, DJ e tudo mais, a gente entra na escolha de fornecedores, né? Sim. O que geralmente você fala para sua noiva? Como você orienta ela nessas escolhas entre fornecedores, do mais importante até o menos importante? Primeiro, entender qual que é o perfil do casal, o orçamento que eles têm para investir, e aí fazer as indicações de pelo menos 3 fornecedores que hoje a gente pode fazer, e fornecedores locais que a gente já trabalha de qualidade, que estão há muito tempo de estrada conosco, então que são de confiança. Eu brinco que aqui não precisa trazer fornecedor de fora, né? Se vem algum fornecedor de fora, será muito bem-vindo, mas nós hoje temos toda a estrutura, né, para casamento, da limpeza à banda, tudo, né? A gente tem aqui, e ótimos fornecedores, e mais de um. Então, o cliente ele pode escolher, ele tem a opção de escolher, e é o que a gente tenta mostrar, né? Que às vezes aqueles 3 não deram, a gente traz mais um, mas sempre fornecedores que a gente confia, né? Que tem os da lista negra e tem os da boa lista. e que alinha perfil também, né? E alinhar o perfil também é importante, né? Mas hoje eu posso dizer que sou muito feliz aqui de ter fornecedores locais, né, de ter 10 anos de história e acompanhar tanta história de vocês, de outros fornecedores, como que a gente foi crescendo e
é apaixonado com isso, Sim, né? Assim, se sim. dedica, faz com tanto amor, né? A gente já fez tantos casamentos juntos, né? Desde o verdade. início, É. lá no início, assim, é muito legal. Eu vejo até as fotos, os vídeos e falo, gente, como que o tempo foi passando, né? E a gente foi aprendendo, todo mundo se aprimorando. E a gente tem muitos casamentos já juntas, né, Polly, ao longo desses verdade. anos. Um dos nossos primeiros casamentos foi com você, né? Foi. Na Praia do Um Espelho. dos meus primeiros também com vocês. E foi um casamento, assim, muito especial também, que também o casal ficou amigo seu, ficou nosso amigo também até hoje, né? Eles vêm pra cá, a gente já fez ensaio de gestante, a gente já fez o neném, a gente já fez a pousada deles, a gente já tá sempre em contato. Eles, né, arrendaram uma pousada aqui depois, né? Então, A pousada onde eles casaram, né? sim. Eu acho que a gente tem, assim, algumas histórias, né? Temos boas histórias, né? Sim, muitas boas. E outras malucas também, né? Eu acho que uma das meus maiores, assim, as melhores, as mais engraçadas, talvez, sejam com vocês, né? Sim, então, temos várias. Nós tivemos um casamento que quase não teve casamento, lembra? Foi verdade. Se não fosse vocês e o fotógrafo, que eu lembro que no dia também entrou você e o fotógrafo pro quarto. Um sistema, uma psicologia ali. Eu lembro que eu cheguei na frente da igreja de Trancoso, né? Você tava, assim, um pouco ansiosa, né? E falou, Polly, não vai ter mais casamento. Eu falei, como não, né? Eu falei, vai. Há 3 horas da cerimônia. Vai ter sim, né? E aí é isso, né? O envolvimento com o casal, né? Com aquelas pessoas ali durante um tempo nos permite nos dar uma certa liberdade, né? Sim. Então, o fotógrafo que já estava envolvido ali Sim. com uma, né? Uma das pessoas já conversou com uma, eu conversei com outra Nesse dia, né? Pra quem não tá entendendo a história, eu cheguei pra gravar no making off, já tomei uma portada na cara, né, de um dos noivos, falando, olha, pode ir embora que não vai ter casamento mais. Exato, Eu falei, como assim? Aí eu virei saí andando e te encontrei, eu falei, Polly... E você andando que nem uma louca no quadrado e tava resolvendo 1000 problemas. Como assim? Aí entrou você pro quarto e entrou o fotógrafo junto e fecharam a porta. Porque era no quadrado e não podia atrasar, porque tinha horário para começar, para acabar. O padre já ameaçando que se ficasse ali até mais tarde, né? Porque influencia, né, a festa ali na igreja. E aí, né, você vê que são situações assim, né, que conhecendo o casal, né, acontecem, né? E que uma boa conversa ali mostrando e depois elas acabaram se entendendo, né? E teve casamento, foi lindo. E estão juntos até hoje, numa família linda e graças a Deus. Não, e nesse dia tinha uma pessoa, uma convidada, né? Que não era muito bem querida. Não sei se você lembra disso. Que, gente, a gente fez uma operação, foto e vídeo, para impedir que essa pessoa se aproximasse dos noivos. Sim, a vontade era amarrar ela num coqueiro, nossa, né? Assim, bem longe, né? E a pessoa tentava se aproximar a todo momento. Uma hora a gente chegou e falou assim, gente, pelo amor de Deus, não é possível que isso está acontecendo. Acontecem muitas coisas nos bastidores. Muitas coisas. Esse foi realmente marcante, né, pra gente. Pra mim também. E também a gente tem histórias de casamentos marcantes, né? A gente fala assim que casamento aqui, quando ele é muito incrível, muito lindo, a gente fala, ele tá muito Patti Ali. Virou um sinônimo de... Muito perfeito. Muito perfeito. Foi um casamento, assim, surreal mesmo. Tipo, não só pelo lugar, que é, enfim, deslumbrante, mas toda a energia que tava, assim, impressionante. A conexão, né, das pessoas. A gente falou aqui até num outro episódio o fato dos convidados não estarem com o celular na mão, né? A diferença que faz. Sim. Porque, assim, é um momento que tá todo mundo ali conectado, vibrando junto, né? Por aquela união. Faz muita diferença. Nesse dia eu lembro que não tinham pessoas com o celular na mão. É um sonho, né? É um sonho. Esse é uma coisa, um ponto importante, assim, até fazendo um parêntese, Sim, né? Porque as pessoas conectam mais. Era uma cerimônia que era indiana, né? Então, também foi em inglês, né? Inglês e português. E para as pessoas ouvirem a história, porque não é só a festa, né? A cerimônia, ela é um momento muito especial. Fala daquela história, Então, é importante estar envolvido, não só estar ali, e às vezes o celular atrapalha, né? Nossa, demais. O vídeo, né? Então,
eu gostei, assim, um pouco difícil tirar o celular do convidado naquele momento, né? Ele fica um pouco relutante, mas o resultado é muito legal, assim, de conexão, de todo mundo vivenciar e tá atento, né? Sim, e viver realmente aquele momento, né? Sim. Eu lembro que foi um casamento, assim, que vocês até sofreram um pouco, porque casal muito espontâneo, casal muito, assim, que realmente vivia cada momento, né? Muito intenso, assim, Sim. muito lindo. E o muito intenso, muitas vezes, sai um pouco do protocolo, né, Polly? Isso. Eu lembro que nesse casamento... Sai. A Laís... Ele saiu um pouco... Ele entrou antes da a Laís gente falar. montando o cortejo. Quando e ele veio, já nervoso. Ele veio, pegou a mãe, entrou ansioso. Aí a Laís olha assim... O que ele tá fazendo aí? Eu falei, ele entrou. Ela, não tocou a música ainda. Aí ele, já entrei. É isso, não sei o que. Pronto. Ele nem olhou pra mim, ele já pegou a mãe, já foi andando. E é assim, né? E foi lindo, né? Foi não lindo, é isso, assim, foi lindo. Eu acho que não tem uma regra pra se seguir, né? Assim, é um momento de muita atenção à cerimônia, mas é ali... de vivenciar, de viver aquela emoção mesmo, né? Sim. Não é protocolar, mas tem que viver a emoção, né? Sim. De tudo, né? Ansiedade, né? Sim, e você consegue fazer isso muito bem, que é ter noivas muito fora do protocolo, né? Gosto. Mas manter dentro de um padrão de regra que são necessárias. Eu imagino que não seja muito fácil orquestrar tudo isso, né, Polly? Porque, realmente, até pra gente, por exemplo, nós vamos gravar um casamento e a gente vê que a noiva e o noivo, eles são muito fora do protocolar. É muito bom, porque as imagens geralmente são as mais bonitas. Sim. Porque são as pessoas que ali estão realmente preocupadas em viver o momento, né? Mas é difícil. Porque você não espera, a pessoa entra, a pessoa vai, mas o momento não era esse, né? E às vezes os noivos não gostam de fazer, né? De parar um pouquinho, de fazer algumas imagens, né? Sim. E eu sempre pontuo, né? Que tem que fazer, né? Porque depois a gente se arrepende, né? De não ter, de não lembrar. E é tão legal depois rever o vídeo, né? Ele te leva de novo naquele dia, né? É importante. Toda aquela preparação, né? Da noiva, do noivo, fica registrado ali. Eu acho lindo, tem que ter, né? E como manter essas duas coisas, né? A noiva que foge do protocolar, como a gente teve também a Bellatrix, né? Ela é bem fora do protocolar. E manter uma ordem dentro disso. Porque eu vejo que nos seus eventos, como você tem esse perfil com noivas sempre muito incríveis e muito orgânicas, né? Que vivem aquele momento, mas também tem uma dificuldade de manter o protocolo. E você consegue manter uma ordem em cima disso tudo. A gente tenta mesclar um pouco, né? A vibe do casal com o que precisa ter, né? Muitas coisas já foram tiradas, assim. Eu brinco que teve uma época que eu era o terror das vovós, porque a gente não fazia corte de bolo, né? E elas achavam um absurdo não parar para fazer aquele momento. Então, a gente já vai tirando algumas coisas protocolares, porque o casamento na praia já não é, né, tão protocolar. Mas algumas coisas são interessantes, assim. Às vezes o noivo não quer fazer o discurso, mas a entrada na festa tem que ter, né? Assim, tirar eles um pouquinho para a festa poder começar e aí eles fazerem aquela entrada, até para começar a pista de dança. E gerar uma conexão na pista, né? Para o convidado não olhar e de repente o caso, né? Eu acho que é importante, algumas coisas são importantes e ajudam a dar o sentido até de organização da festa, assim, de momentos, né? Não precisa fazer tudo, mas algumas coisas tem que fazer. Porque vão tendo momentos, né? Momentos... Não fica aquele evento linear, né? Fica um momento com vários momentos de emoção ali. E sem perder a identidade do casal. Sem perder a identidade. Esse casamento, por exemplo, da Paty e Ali, nós tivemos uma entrada super diferente do jeito deles, né? Com uma pessoa tocando ali na área externa. Foi muito, muito diferente aquele formato. Depois tivemos a pausa para o jantar. Que todo mundo sentou no mesmo momento para jantar. E foi lindo. Foi lindo, né? Lindo. Todo mundo parou para jantar, as pessoas conversaram, né? Assim, curtiram a gastronomia, né? Os pratos foram pensados para aquele momento. Então, todo mundo sentou junto e a festa apreciou, literalmente parou ali, né? Para as pessoas fazerem aquilo, né? Que fazia sentido para eles, né? Que eram americanos, então, assim, era o buffet, né, americano mesmo. Então,
Tiveram as diferente, falas, né? as falas, Foi lindo. os discursos, né? Então, assim, foi muito legal fazer, né? Fazer um casamento diferente, assim, mas que é o que faz o sentido ali, né? Talvez se fosse um outro casal ia Exato. ser difícil, porque não são pessoas que estão acostumadas com Sim. aquilo, né? Então é mais difícil até organizar os convidados, né? Sim. Mas foi muito interessante, né? Assim, gostei. E é por isso, como você falou, tem que fazer sentido ali, né? Porque não adianta você pegar uma referência que não faz sentido. Eu tive, por exemplo, um casamento onde a noiva pegou como referência o casamento da Paty Ali. E ela quis alguns momentos, mas que não fluiu, né? Como esse momento da pausa do jantar, da passagem deles entre as mesas e tudo mais. Porque não fazia parte do contexto deles, Sim. né? Então ficou um pouco deslocado. Então, realmente, é ver o que faz sentido, né? Dentro da sua cultura, dentro do que você gosta e do que as pessoas que estão ali, as famílias que estão ali, estão não só acostumadas, mas que têm realmente uma identidade, né? Envolvida com aquele momento, Sim, né? com certeza. E, Polly, saindo um pouco desse assunto de identidade, né, do casal, mas partindo para algo mais prático, dentro do casamento, estrutura, né? Tem alguns espaços que já têm uma estrutura pré-estabelecida e tudo mais, mas a grande maioria são necessários, né? Nasce tudo do zero. Nasce tudo do zero, o que é muito legal, porque a gente tem ali projetos sempre únicos, né? Para cada casamento, cada necessidade. Mas fala um pouquinho pra gente sobre essa montagem de estrutura, o que uma noiva precisa saber sobre esse assunto? A estrutura, ela é o que nos permite fazer a festa em qualquer lugar que seja, né? Onde o casal escolher. Porque ali a gente consegue montar né? Desde a cozinha, né? Ao banheiro, tudo é construído ali, talvez em lugar que não tenha nada, né? Então a gente aqui tem alguns lugares que tem toda uma estrutura, tem uma parte coberta, e tem lugares que não tem, né? E tudo depende do número de convidados também, né? É muito, assim, não dá para fazer um casamento sem tenda, né? Eu falo com um casal que, assim, a gente sempre procura contratar o mínimo, né? E a gente vai vendo as necessidades no decorrer do planejamento, né? Então, se a gente entra numa semana de chuva, né? Assim, uma semana que está um pouco mais chuvosa, a gente já coloca alguns fechamentos na estrutura para que evite que entre água, né? E ter um bom fornecedor de estrutura é muito importante, né? Para poder, primeiro por conta da segurança, né? Nossa, que tem que ter, porque a gente faz piso, então tudo tem que ser muito bem pensado ali para aquele momento, porque as pessoas estão dançando, estão pulando, e a gente não quer que aconteça nada. E a gente tem beira de praia, né? Eventos também entram, assim como já aconteceu. A questão do gerador, né, é muito importante, tem que ter, não dá para fazer uma festa sem gerador, porque demanda muita energia e só o espaço não comporta aquilo. Então, existe um gerador para aquela festa, um backup daquele gerador, porque se ele falhar, a gente vai ligar o segundo, porque pode acontecer alguma coisa, então a gente está preparado para tudo, né? Mas a parte de estrutura hoje, eu acho que ela inclusive é uma dos primeiros fornecedores que a gente tem fechado por conta do volume, né, que por ser um valor maior, mais caro, porque envolve piso, cobertura, aí acaba entrando sonorização, iluminação, é um pacote, mas que faz toda a diferença, né, pro evento. Então, para mim, hoje é uma das maiores questões, né, ter um bom fornecedor que atenda isso para que seja um evento perfeito. Perfeito, né? E esse fechamento de estrutura, de tenda, ele varia conforme o lugar do casamento? Sim, sim. Hoje a gente tem duas opções, assim, né? A gente pode trabalhar estruturas que já tem tamanhos, né? Já tem tamanhos pré-definidos, né? Que a gente consegue fazer em alguns lugares que não tem árvore, que não tem coqueiro, e a gente consegue montar, mas tem lugares que a gente faz a estrutura de acordo com o que o cliente quer. Então, recorta, coloca coqueiro dentro e faz, e aí acaba dando uma identidade para cada casamento, né? Porque daí, até nisso é pensado, né? Como é que vai ser essa parte, onde que vai o palco, né? Onde que vai a cozinha, então como que vai ficar, como que vai fluir o serviço ali.
Então, Sim, tem essa logística ainda a se pensar, né? Posicionamento de bar, entrada de buffet, entrada do buffet volante, né? Exato, Então, tudo isso a gente pensa para que na hora funcione, né? Porque às vezes nem tudo que o decorador às vezes pensa ali flui no momento da festa, né? Então, tudo a gente forma uma equipe, né? A gente faz uma planta baixa do espaço para que se entenda ali tudo que vai acontecer naquele momento, né? E isso tudo é compartilhado com o buffet, com o bar, para que a gente atenda todas as necessidades, né, da festa. Nós tivemos, por exemplo, o Welcome Drinks, né, da Bela. Eu lembro que teve uma estrutura muito incrível naquele dia, apesar de ser um pré-casamento, né? A estrutura era praticamente de um casamento, porque tinham 350, né, convidados. Sim. Então, imagina, mesmo num pré-evento, né, você precisa garantir se chove, né? Onde comporta todo mundo. E o casamento, né, foram quase 400 pessoas, né? A gente ficou ali. E então tem que se pensar em tudo isso, né? Assim, onde que e às vezes as pessoas, o perfil do convidado é um perfil que não é aquele perfil que vem de rasteirinha, né? Então tem que ter um piso para, né? Tem mães de noivas, né? Que acham um absurdo pisar na areia. Então coloca piso em tudo. Sim. Cada casal a gente vê ali qual que vai ser. Mas hoje em dia os pré-eventos estão virando quase que o evento principal mesmo, né? Assim, em termos de preparação, de planejamento, né? E eu lembro que nesse dia foi muito bem pensada a posição do bar, por exemplo, porque a gente está ali circulando, né, o tempo inteiro, então quando tá muito bem dividido, a gente repara, porque nos ajuda, né, a passar por todos os ambientes. E eu lembro que tava uma posição de bar muito legal, porque as pessoas estavam num meio ali certinho, tinha um outro bar aqui no outro canto. Essa divisão como que é pensada para a montagem, tanto do casamento como de um pré-evento? É pensado de maneira que evite filas, às vezes pensando em bar, né? E que o serviço possa fluir, né, de maneira melhor, que a gente possa ter a vazão das pessoas passando ali, o próximo da pista de dança, né? E tem noivas também que gostam, né? Que tem referência, quero um bar redondo. Então a gente já pensa muito nisso, assim, também. Então, ou vem de referência, ou vem mesmo do tamanho da festa, né? Quando é uma festa muito grande, às vezes a gente faz dois bares espelhados, né? Eu acho que para que no evento as pessoas possam, não tenham que esperar por nada, né? Assim, para que o garçom possa circular bem, não esbarre nos convidados, as mesas não fiquem tão próximas, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Precisa pensar. Até se, como eu já vi também acontecer de forma errada em alguns eventos, que não tinham tantos convidados, né? Era um número mais reduzido e o bar muito distante. A gente fez que a decoradora, ela, não vamos citar nomes, mas que ela insistiu muito em colocar a mesa de doce próxima da pista de dança. E aí ficou muito difícil com a pista de dança ali, as pessoas pulando próximo da mesa de doce, assim, não fazia muito sentido ali, mas, né, acabou que foi daquele jeito, que estava tudo certo, a noiva que era o jeito que eles queriam, mas que a gente vê que no momento ali não flui tanto, né? Sim. Às vezes tava no local errado, né? Porque aquele não era um ambiente. Sim, até para as pessoas admirarem aquela mesa e curtir, pegar um doce. Então, tem coisas assim que às vezes a gente também bate o pé, mas não é obedecido, mas a gente cuida e tudo acontece, né? Direitinho. Sim, nós tivemos um casamento que eu acho que é esse que você está citando, que a decoração atrasou muito. Você lembra? Gente, que perrengue que foi nesse dia, que foi... Assim, a gente não conseguiu ter nada, nem de foto, nem de vídeo da decoração. Pronto, né? E eu registrei aquele momento, né? Eu precisava, porque eu também preciso mostrar. A cerimônia tá começando e ainda tem escada e gente montando aqui. E aí foi aquela loucura, né? Porque é um lugar de mais difícil acesso, né? Não é um lugar tão fácil como Santo André. Tem ali 2 balsas, né? Até você chegar. E eu acredito que teve um erro de logística, né? Da decoração, enfim, que foi um atraso bem chato, né? Que o casal no dia não percebeu nada. Eu lembro que você ficava lá com a cortina fechada, não deixava ninguém entrar. Tentava entrar alguma madrinha, você... Não, assim, a gente...
Tem muita A coisa noiva que não viu nada. acontece que os noivos, assim, né, nem imaginam que acontece, que, né, a gente tá ali, eu acho que não só eu sempre falo, as minhas, ter boas recepcionistas, ter uma equipe 100%, sabe, é muito importante. Então, assim, ter as meninas que estão ligadas naquilo ali, né, que prestam atenção. E às vezes, quando isso acontece, a gente tem que ficar mais atenta ainda durante o evento, né? E o atraso, ele é complicado mesmo, assim. Não acontece, né? Não é sempre que acontece, mas nesse momento dá segurança para a noiva, né? Evitar que se veja, assim, porque a gente sabe que vai dar tempo, mas... Sim, porque eu lembro que nesse dia você blindou ela ali, né? A Isa, você blindou ela super bem. E quando terminou a cerimônia, que fez as fotos, quando ela entrou, tava tudo perfeito. Então não tinha pra que ela sofrer realmente, né? Com aquele momento depois que ela ficou sabendo que realmente não teve registro de foto e vídeo de decoração. Sim. Porque não tinha como. Porque quando iniciou a festa, estavam finalizando, né? A gente já fez festas que atrasou a entrega de doce, e aí foi entregando doce durante o casamento, e a gente foi abastecendo a mesa, e eram 2 casamentos nesse dia. Eu estava em um, a outra equipe estava em outro, e nenhuma das 2 noivas perceberam, ninguém, porque existe um movimento ali e a gente... De buffet, você lembra que o caminhão do buffet também não conseguiu atravessar a balsa de Santo André? Que foi lá no Campo Bahia. Foi esse também. Foi nesse também? Foi. Nossa, não lembrava que tinha Foi sido esse nesse. mesmo. Foi. Que demorou e, meu Deus, eu tava assim... E a noiva e o noivo não perceberam nada. E no fim ficou tudo perfeito. Buffet, tudo. Mas eu lembro que atrasou super, né? Sim. Que tava todo mundo assim, gente, cadê? E não tem sinal de telefone. Não. Você não conseguia saber onde estava esse caminhão. E ele tava, na verdade, travado na balsa, né? Mesmo eles tendo saído muito tempo antes. É que é uma das coisas que a gente aqui, né, precisa de pensar, né? Não dá para contar, né? Assim, tem que se preparar. Por isso que o casamento, às vezes as pessoas falam, quando é um orçamento de aniversário é uma coisa, quando é de casamento é outra. Exato. Mas é porque tem que existir uma preparação Tem. Além, né? Assim, o fornecedor, eu digo que tem que estar para aquele dia, né? Então, assim, se pensou... Aqui eu sempre brinco, pensou em chegar a tal hora, chega 2 horas. 2 horas antes. Né? Principalmente quando envolve balsa, feriado, fila, né? Uma orla congestionada. E para que se trabalhe bem e tranquilo. A gente indo para um Welcome Drinks, né? Minha equipe, lá em Santo André, a balsa perdeu o rumo por conta de uma virada que deu na água, enfim. E foi parar dentro do mangue. Ele me liga, ele fala assim, a gente tá preso no mangue. Eu falei, não é possível. Só que a gente sai sempre, assim, com muito tempo de antecedência. Então, eu preciso estar no lugar 1h da tarde, a gente sai daqui 8 da manhã. 8 da manhã a gente sai. Então, ele teve tempo pra dar tudo errado. Sim, exato. Você tem tempo pra viver isso e a balsa e foi rebocada, entendeu? Eles perderam, assim, quase 2 horas presos no meio do rio. Sim. Entendeu? E aí chegou no evento na hora certa. Eu sou um pouco, assim, essa parte me deixa ansiosa, sabe? A questão de horário, assim. Né? Eu sou super também. Eu sou super. Tanto que tem casamento em Santo André, a gente já sabe que sai de casa 8, Santo André eu já amanheço lá, já tô lá 2 dias antes. Né? Tem Espelho também, nunca vou no dia. A gente teve um casamento no Espelho, que no Welcome Drinks, né, tava chovendo bastante, tava eu e o Pedro no carro, e eu lembro que a gente chegou no lugar com muita antecedência, apesar da estrada estar muito ruim, mas a gente foi bem cedo, etc. Aí a gente chega lá, o cerimonial fala, olha, a banda não chegou, e não chegava. Aí receberam uma mensagem falando que a banda estava atolada lá em cima. E aí, aqui agora, quem tem carro 4x4 vai lá buscar não sei o quê. E a gente nem lembrou, aí daqui a pouco o cerimonial vira pra mim, Mariane, vocês, vão lá. A gente voltou e buscou, você acredita? A banda, buscou todo mundo. Isso porque tava com tempo, a gente chegou lá, ó. De manhã, o evento era final da tarde. A gente chegou lá pela manhã. Não, eu já fiz um no Espelho, que choveu muito na semana, assim. Foi aquela semana que caiu a ponte de Cabralha. Aquela chuva horrorosa. E aí, chegamos no dia do casamento, a decoradora falou que não ia ter casamento. Que o caminhão dela não ia chegar. Aí eu falei, como assim? Não vai ter casamento, né? E aí é isso, conhecer o lugar, né? E
faz os contatos, arrumei um trator, o trator veio abrindo a estrada e o caminhão da decoração veio atrás do trator até chegar. Chegou, montou o casamento, tudo certo, né? Então, assim, saber, né, assim, que... ter esse conhecimento local também é importante, né, Polly? E ter anjos, né, que às vezes aparecem, assim, mas conhecer o local, assim, hoje é importante demais, né? O espelho, ele é assim, né? Esse dia foi trator para chegar o caminhão e depois para tirar. Mas a festa aconteceu, foi tudo lindo, plano B, mas, nossa, o casal foi uma festa maravilhosa, assim, né? É um lugar muito especial, muito, muito único mesmo, assim. Acho que só quem já viveu, né, esteve como um convidado num casamento para entender o que é ali, aquela região Espelho. Jacumã também é Praia do Espelho, né? Jacumã Joacema. Também. Joacema né, ali entre o Espelho e Caraíva, né? E Jacumã entre o Espelho e Trancoso. E o Outeiro? E o Outeiro e Praia do Espelho. Praia do Espelho. É uma região de difícil acesso, né? A gente sabe, mas muito, muito único, muito exclusivo, muito lindo, né? Noite de lua cheia, então, nossa, né? É único. É único mesmo. É único, porque não tem muita luz. Não tem luz, na verdade, né? A luz até dentro nas ruazinhas é toda subterrânea, né? Então, não tem aquela claridade de cidade. Então, fica só aquela lua incrível. As falésias... Nossa, muito bonito. É demais, ali demais. Daquele dia a gente também tem a Juliana, que a gente fez. Aquela Juliana. Não é Juliana? Juliana. Juliana. E foi muito lindo ali também, né? Muito bonito. Que casamento imagens, lindo. Né? Eu uso muito aquelas imagens. Lindo. São lindas. São lindas mesmo. Ali é muito especial. Muito especial mesmo. Então, a noiva que se interessou por casar em Trancoso, Caraíva, Outeiro das Brisas, né? Que chegou até você, que quer um casamento com paz, né, Polly? Eu vejo você muito dessa forma. Uma cerimonialista que traz paz pra noiva, sério. Que traz tranquilidade, né? Que traz esse conforto. Né? Essa segurança, na verdade. Sabe como, eu já pensava muito nisso, assim, de trazer isso, mas depois que eu nunca me imaginei casando, e acabei casando e vivi o momento noiva, né? E eu queria isso no meu dia, sabe? Eu queria viver o dia, viver o momento noiva. E eu planejei meu casamento, mas eu tive uma assessoria também. Então, assim, isso é muito importante para poder viver esse dia, né? Então, depois que eu fui noiva, eu brinco que a minha atenção ainda ficou maior, sabe? Porque eu pude viver o lado da noiva, ver quão é importante ter tranquilidade, né? Então, acho que eu melhorei até, sabe? Deu uma apurada. Deu uma apurada, assim. Amei ser noiva. Então, recomendo... casar é muito bom, sabe? Eu recomendo. E você casou no casarão, né? Aqui no Arraial da Ajuda? Foi aqui no Arraial. Lá é lindo, né? É lindo. Pra mim, é uma das vistas mais bonitas de Arraial. É um lugar de uma energia, né? Também, assim, bem forte. Eu sou mineira, então aquele casarão ainda me relembra um pouco minha infância, me traz um pouco de memória. E... assim, foi um dos primeiros lugares que eu visitei quando eu cheguei aqui. E eu pisei e falei, nossa, aqui é sensacional. Sim. E é de fácil acesso, né? Pertinho de tudo, tem muita facilidade. Eu queria para os meus convidados estarem próximos do aeroporto também, escolhi Arraial por isso. E aí, quando fui pedindo em casamento, foi o primeiro lugar que eu pensei, falei, eu quero casar lá. Sim, lá é lindo demais, demais. É uma opção, né, de se casar na praia, sem pisar na areia, sem... Sim, com uma vista incrível, né? Foi uma lua cheia, foi tudo perfeito. Perfeito, é bom, né? E aqui no Arraial, quais lugares você gosta também de fazer casamento, que você recomenda para suas noivas? Eu gosto do casarão, né? Acho um espaço muito legal. O IC tem uma estrutura muito bacana, assim, às vezes as pessoas ficam, né, um pouco achando que por ser um clube de praia, mas ele tem uma forma de se transformar, ele se transforma tanto, né, assim, já vi tantos casamentos diferentes ali, então é um espaço que dá para brincar muito, né, transformar ele, fazer pequenos casamentos e grandes casamentos. Gosto do Casa da Praia, acho que o Casa da Praia tem uma vista linda, né, um lugar lindo.
Canto da Alvorada, Aham. tem Meu Coração, aquelas Sim. castanheiras ali. Tem a Vila- Ângela A maravilhosa. Ângela é fora Tudo. do normal, É. ela é demais. E a Vila Maravilha, que foi, né, uma das pioneiras ali, tantos Sim. anos fazendo, que é pequenininha, mas muito charmosa. É linda, eu adoro também. A gente tem um casamento lá agora, esse final de semana. Casa Sol, né, que não é Casa tão Sol. conhecida, que é também uma das casas que eu gosto muito, né? É Do muito Alípio, bonita, né? do Alípio. O Alípio também é muito legal. Sim. Aqui tem bons espaços, assim, tem casas, né, que às vezes as pessoas podem fazer, tem outros lugares. Eu acho que a gente, assim, é até difícil. Eu falo às vezes para os noivos que eu não queria estar na pele para escolher, porque é muito lugar bonito, né? Então tem que vir e tem que pisar e aí o coração vai falar, não é? Sim, e principalmente entender a proposta, né? Porque a gente tem a opção de casar na praia, super pé na areia, na praia, jardim, né? Sim. Na praia, com falésia. Tem todas as opções. E hoje tem o L'Occitane, também, que foge da questão que é um absurdo de lindo. Vista mar ou pé na areia, mas que é uma experiência que, assim, surreal. Eu chocante. Falo que a noiva fala, mas eu não vou casar. Eu falei, olha, faça um beach day, uma festa de beach day na praia, tem esse momento, mas é outra, eu acho que é um espaço muito perfeito, assim, de casamento dos sonhos, de ali parece visual, um filme, né? Exato, a pessoa tá num filme. De possibilidades de cerimônia ali no gramado ou no teatro. E aí você também não perde, porque o casamento aqui não é só um dia, é uma programação, né? Às vezes entram 3 dias, 4 dias. Então dá para ter um beach day na praia, um luau na praia, dá para ter esse momento vista mar, pé na areia, se curtir tantas horas de festa e se ter um casamento completamente diferente e fora da casinha que a gente gosta, né? E um espaço que para mim hoje tá assim ganhando lindo, meu coração, né? também, sabe? Eu fico insistindo para ir para lá porque eu acho que é muito bonito. Tá muito bonito lindo. mesmo. O Rio da Barra também é outro lugar que toca, né? Nossa, a gente tem muitos casamentos lá, né, Polly? Eu quase o meu quintal de casa. Adoro lá. A Helena, o Genivaldo, todo mundo faz parte daquele lugar. E a vista, né? A estrutura, tudo. A história deles, né? É um lugar que hoje acho que mais faz casamentos, né? Porque lá você tem aquele coqueiral. Sim. Você tem a falésia, você tem o rio, você tem o mar. É tanta coisa. Quando você desce aquela ladeira ali, você fala, não é possível que eu tô vendo tudo isso no mesmo lugar, né? E não tem restrição de horário, né? Que aí quando os noivos querem ir até de manhã, é lá. Né? Lá e no L'Occitane. São os lugares que não existe essa restrição, né? Tem uma certa restrição, mas que em relação ao horário de fim de festa, que é o que os noivos não querem acabar a festa, né? Sim. Então, são espaços que vale a pena, né? Que além de serem lindos, ainda tem essa vantagem também. Sim. Né? A gente já fez muito casamento, Polly, no Itapororoca, e eu não vejo mais. Tá acontecendo o casamento por lá? Não, tem muito tempo que eu não faço lá. Não sei se tá acontecendo, mas ali existe uma restrição, né? Por conta de barulho, de horário. E eu acho que quando a gente quer festejar, não é uma restrição legal de já se começar planejando num local assim, né? Porque por mais que às vezes o noivo saiba que tem que acabar cedo, chega naquele momento, não quer acabar. É frustrante, né? É frustrante. Então, é bom se é um casal mais animado, uma galera mais animada, que se procure, né? Um local que possa ir até mais tarde ou que não tenha tantas restrições. E lá foi um local que a gente já fez bastante, mas que eu acho que hoje em dia, por conta, né? Acho que depois da pandemia, muitas pessoas vieram morar aqui, então acaba tendo mais morador e não tem acontecido tanto, né? Eu não tenho feito tanto lá. Não vejo mais, mas assim. também justamente por conta disso, assim, né? Gera um desconforto. Mas essa questão do horário também, assim, se você começar o evento cedo, né, e tiver disposto, por exemplo, Casa da Praia, nossa, muitos noivos vêm pra gente e falam assim, mas vai acabar muito cedo. Eu falo, gente, vocês vão começar cedo. Exato. Muito tempo de festa. Todos os casamentos que a gente fez lá, os noivos tinham essa preocupação e no fim eles já não aguentavam mais. Eles nem ficaram até o final. Entendeu? Eu também, eu fiz no casarão, né, na época a gente tava com horário limite
dei o exemplo, né, também, mas assim, não tive essa sensação, porque fiz a Começou cerimônia cedo. mais cedo, curti o dia, né, daquela vista durante o dia inteiro, peguei o nascer da lua e realmente, assim, na hora que terminou, já, pra mim, já sabe? Tinha dado, né? Eu acho que é isso, assim, casar na praia não é aproveitar o dia, né, Sim, também, né, sim. então acho que... E nesses casos, a atenção com relação ao horário tem que ser redobrada, né? Sim. Como, né, a gente está citando exemplo de locais que tem um horário para acabar, então você não pode atrasar, porque quanto antes você fizer, quanto mais você seguir ali aquele roteiro, né, de horário, você vai ter, não sente falta de horário de festa, não sente. Não sente. Nossa, dá 8 horas de festa, ninguém aguenta. Sim, Não tem. E já vem de 1, 2 dias de festa também. E assim, claro, você chegou muito cedo lá, acordou cedo para se arrumar, né? É muito sol, a roupa quente. Então, são vários fatores que chega no final da noite e fala, gente, eu vou pra pousada e beijo, tchau. É sempre eu brinco que é uma ilusão, que vai ver o sol nascer. É muito difícil, muito raro, né? É muito raro. Mas assim, normalmente a hora que tá chegando pra acabar, o noivo já tava, ai, pelo amor de Deus, já encerra isso. Não aguento mais. Chega. É verdade. Raros mesmo, ó, esses anos todos, assim, se a gente viu 2 vezes, eu acho que foi. De verdade, porque não aguenta. Não mas aguenta. ainda tem alguns. Ainda tem, né? Carolzinha que diga, né? Aquela que fica até o final, né? O da Camila, eles foram até o final, Camila e Pedro? Duraram bem. Nossa. Quando é no Rio da Barra, geralmente vai até 4 da vai, manhã. Né? Já é uma galera que quer ir até mais tarde mesmo. Sim. E ali foi um casamento, um exemplo, né, Polly, de um casamento super fora do protocolo, que atendeu as expectativas deles, que eles queriam, e foi tudo assim, extremamente organizado. É o que eu te falo, que você tem o dom de fazer fora de protocolo, dentro de um protocolo. Foi cerimônia com o sanfoneiro, lembra? Fala se a Poliana consegue, fica fora do protocolo do casal, que o casal quer, mas dentro de uma sistemática de organização, fica perfeito. Tudo no horário certinho, tudo organizado. Foi um exemplo de casamento, assim, muito perfeito e fora de quebrando regras, né? Foi totalmente fora. Foi bem legal. O casamento inteiro. Foi lindo. Foram marcantes também, a família deles, né? Foi bem legal. A roupa do noivo. Participar. Até hoje eu falo pro Pedro, falo assim, a gente tem um grupo no WhatsApp, muito eu falo, cara, estiloso. Direto o noivo, outros noivos, falam assim, manda pra mim uma foto daquele noivo, daquele vídeo. Os dois estavam muito lindos. Porque ele tava com uma roupa muito única, assim, muito diferente, né? Muito estiloso. E as pessoas pedem, manda pra mim uma foto que eu quero copiar alguma coisa ali do estilo dele. Hoje em dia o noivo tá virando já uma atração, né? Igual a noiva, né? Eles já têm se preocupado mais. Já não é mais igual, né? Assim, uns 10 anos atrás, que era muito aquele mais o básico, né? Assim, hoje os noivos estão arrasando também. E participativos, né? Sim, super participativos. Muito. Eu gosto. Antigamente a gente conhecia os noivos na semana do evento, né? A gente teve, agora eu lembrei do Keren Henrico. Nossa, ele foi extremamente, né? Super detalhista e maravilhoso. Você tava de neném, né? Nessa época, não foi? Teve um casamento que você tava amamentando. Não, Keren Henrico, eu tava em outro casamento. Foi o mesmo dia, foram 2, não? Eu lembro que a gente tinha 2. Keren Henrico lá estava e eu tava no outro. Mas já fiz com amamentando. Eu lembro um casamento que você tava amamentando. Lembrei agora, que foi no Rio da Barra. Por isso que me lembrou deles. Já fiz amamentando, já fiz quase parindo. De barrigão. Maria participou bastante. Agora eu alugo ela pra dama de honra. Linda, obediente, tudo certo, né, Polly? Resolve. Dá certo. E, Polly, dentro de toda essa experiência, né, que você tem, esses anos todos com casamentos, qual conselho você dá primordial para uma noiva que está organizando o seu casamento e quer saber de você? Uma super dica. Primeiro conselho é pesquisar bem quem vai estar ali do seu lado durante aquele período de planejamento, né? Eu acho que é o primeiro encontro, a primeira reunião é muito importante, assim, para gerar uma conexão, para você sentir uma empatia, né? Porque a gente participa muito, né? Assim, é muito ativo, chega 3 meses, 4 meses antes do casamento, quase que a gente se fala diariamente, resolvendo vários detalhes. Então, se não tiver uma afinidade,
o planejamento já não vai ser bom, né? Sim. E, assim, e ali a gente vai ser eu que vou estar ali perto, que vou estar acompanhando. Então, E aquela confiança, né, que a gente falou no início, de gerar aquela confiança que dá tranquilidade. conheça, né? Assim, faça reuniões mesmo, conheça, pergunte, né? Eu acho que é o momento de conhecer antes de fechar, antes de vir, né, para cá, para que exista esse namoro mesmo, assim, e para que tenha um envolvimento mesmo, né? Pra dar um match, né? Dar um match mesmo, né? Para que a gente tenha liberdade de poder falar com o casal, chamar atenção, olha, vamos prestar atenção nisso, né? Não poder ter, digo assim, pisar em ovos, né? Para poder falar, ser aberto para que tudo possa acontecer do jeito que eles queiram, né? E para que tenha a cara deles, para que as pessoas chegam e falam, nossa, esse casamento tá a cara da noiva, né? Isso lembra eles, né? Então, é isso, né? Contratar alguém que vai levar esses desejos em consideração, né? A Carolzinha às vezes fica brava comigo, que ela fala, Poliana, você fala que isso pode, eu falo, eu nunca vou falar um não de primeira, sabe? Assim, eu acho que, claro que às vezes tem coisas que não dá, mas eu sempre vou me dedicar ao máximo para que aquilo ali aconteça, né? De uma forma ou de outra, né? Então, tem um profissional que vai se dedicar ao máximo para que aquele seu dia seja do jeito que você quer, né? Que você espera, que você sonhou, né? E com a personalidade, né? Com a sua personalidade, com calma, né? Com tranquilidade, com muito amor. É isso, você sempre traz muito nos eventos, assim, das suas noivas, a personalidade delas. Que bom, né? que bom. Isso fica muito forte. Que bom. E queria te agradecer por você estar aqui hoje, por bater esse papo com a gente, trazer todo o seu conhecimento. Te parabenizar novamente, que você sabe, você é uma pessoa que eu adoro, Obrigada. tem um trabalho maravilhoso, uma super mãe, Obrigada. uma mulher incrível, Obrigada, né? obrigada. Muito bom estar com você aqui hoje e que a gente possa estar mais e mais vezes juntas, né? Vamos falar depois sobre outros assuntos também. Vamos sim, eu que agradeço, tava nervosa, mas fiquei muito feliz, adorei. Eu gosto muito, amo o que eu faço e falar de casamento é sempre gostoso, né? Então, pode chamar mais vezes que eu venho. Obrigada. Finalizamos, então, mais um podcast. Tivemos um bate-papo maravilhoso com a Poli. Muita informação, muita experiência. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo podcast.